Você e eu temos que estar edificados em Cristo. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque essa é a realidade. Porque tanto você como eu devemos sim estar fielmente edificados em Cristo Jesus. E isso é algo que tem que ser comum entre você e eu. Porque nós somos a igreja. E o Senhor Jesus é a pedra angular na qual você e eu devemos estar edificados, bem ajustados a ela. E isso é importante, é algo decisivo, é algo que cada pessoa hoje deve entender isso hoje. Porque, infelizmente, muitas pessoas aí não estão edificadas em Cristo Jesus. E isso é um erro que ainda pode ser corrigido. Não continue nessa falha, nessa teimosia, nessa insubordinação de não querer estar edificado e ajustado à pedra angular que é Cristo Jesus. Porque para estar edificado nessa pedra, você tem que ser aquilo que o Senhor Jesus quer que você seja na prática. Então, a sua vida tem que ser irrepreensível, de forma exemplar, para que ninguém em tempo algum possa ter nenhuma indignidade que dizer a seu respeito. Isso é algo sério. Então, a vida em Cristo Jesus é algo sério. Exige renúncia, abnegação, desprendimento, para que o nosso coração possa estar totalmente para o Senhor Jesus, para que possamos servir a Ele com integridade e inteireza de coração, todos os dias de nossas vidas. Então, o Senhor Jesus quer ver essa atitude partindo de você e de mim, para que assim possamos estar juntos na mesma pedra angular, que é Cristo Jesus. Ela é uma pedra eleita e preciosa para com o nosso Deus e Pai. Então, cabe a você e a mim estarmos edificados nessa pedra para sempre. Nunca podemos cair dessa firmeza em tempo algum, porque quem está edificado em Cristo Jesus está firme, inabalável, tem confiança, tem fé, tem propósito, tem perspectiva de vida e futuro. E, estando assim, ele pode prosseguir seguro e firme até o fim. Então, nós devemos entender isso hoje. O nosso coração tem que estar confirmado com graça. E isso só pode acontecer quando estivermos edificados em Cristo Jesus, que é a pedra angular. Então, é isso que devemos fazer. E ninguém pode te persuadir ou te enganar com outra forma de se viver em Cristo, a não ser essa. Essa é a maneira correta de se viver em Cristo. É aquilo que Deus aprova e concorda, para você e para mim. Então, cabe a cada pessoa entender isso hoje. Porque, infelizmente, quando a pessoa não está edificada em Cristo Jesus, a vida dela é inconstante. Ela é levada pelos ventos de doutrina por aí. Ficam agitados de um lado para o outro. Vivendo como crianças. E isso é ruim. Isso atrapalha. Isso prejudica muitas pessoas. Então, para que isso possa se acabar, para que esse problema possa se acabar, é preciso uma atitude uma atitude firme para você continuar em Cristo Jesus até o fim, edificado nele, que é a pedra angular da sua vida e da minha vida também. Então, é isso que precisamos entender. E para que
esse entendimento seja mais amplo ainda, mais convicto ainda, eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre isso. E o primeiro texto, é claro que tem que começar com aquilo que o próprio Senhor Jesus falou a respeito de si mesmo como a pedra angular. Esse texto está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde o Senhor Jesus disse assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja que o Senhor Jesus edificou nele mesmo é a sua vida e a minha vida. Porque nós sim somos igreja. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue é você e eu, sem dúvida alguma. Então, nós somos edificados em Cristo, porque ele nos edificou assim. E é nele que devemos permanecer, edificados e firmes, para que possamos chegar no final aprovados. Isso é importante demais. Então, não é brincadeira, é coisa séria. O que ele está falando aqui é algo para que possamos acordar, despertar, aprender que deve ser assim. Qualquer outra forma que não esteja de acordo com essa é errada. E se está errada, tanto você como eu não podemos aceitar de boa mente tal coisa. Não podemos se amoldar a algo errado ou se conformar com algo errado. Em tempo algum podemos fazer isso. Então, o melhor mesmo é estarmos edificados na pedra angular que é Cristo Jesus. E que é Ele mesmo. A pedra é o próprio Senhor Jesus. Então, quem estiver edificado nessa pedra, com certeza vai se dar bem. Vai ter uma vida em Cristo consciente, sábia, prudente. Não vai se envolver com coisas erradas. Não vai se preocupar com coisas terrenas. Não vai amar ao mundo e as coisas que nele estão. Não vai dar ouvidos a ensinos de demônios. Pelo contrário, vai fugir dessas coisas para seguir a fé, que é algo pelo qual devemos perseverar até o fim em Cristo Jesus. Então, isso é importante demais. Porque a igreja tem que estar edificada em Cristo Jesus. Se a igreja está edificada em outras coisas que não são o próprio Senhor Jesus, aí é que está o grande erro. E é desses erros que as pessoas têm que se purificar. Ainda há tempo de fazer isso. Eu espero que elas retornem à sensatez e se purifiquem desses erros hoje, para que assim elas possam cair em si, cair na real, que devem sim estar edificadas apenas em Cristo Jesus. Estar edificado em Cristo Jesus é algo suficiente. É algo incomparável, é algo inigualável. Não há paralelos no mundo em relação a isso. Não há duas opções, ou 3, ou 50. Não. Só existe apenas Cristo Jesus, a pedra angular. E isso é algo que devemos entender como algo certo para as nossas vidas hoje. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 19 a 22. Então vamos ler aqui, ó. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 19 a 22. Está escrito assim, ó. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a palavra edificados aqui está se referindo àqueles que estão edificados em Cristo, a pedra angular. É simples assim, é de fácil compreensão. Para que não reste dúvida, e sim certeza e convicção de que devemos permanecer edificados em Cristo até o fim. Sem se desviar, sem vacilar, sem cair nessa firmeza, sem se deixar levar por outras coisas que tentam nos afastar da pedra angular hoje em dia. Então, devemos escapar dessas coisas e continuar firmes, edificados em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular, sem dúvida alguma. Então agora, cabe a cada pessoa tomar essa decisão. Porque eu não posso tomar essa decisão por você e nem você tomar essa decisão por mim. Cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão de permanecer firme, edificados em Cristo Jesus. Quando estamos edificados em Cristo Jesus, temos a consciência de que estamos fazendo algo certo. Em nosso modo de pensar, de falar e de agir. O nosso corpo, alma e espírito tem que estar edificados nessa pedra angular que é Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa realidade. Então, é hora de se firmar nisso. É hora de se apegar a essa verdade ouvida para que nunca possamos nos desviar dela em tempo algum, e sim permanecer nela. Quem permanecer na pedra angular, que é Cristo Jesus, essa pessoa vai se dar bem, sem dúvida alguma. Essa pessoa vai conseguir chegar no final aprovada. Agora, se alguns por aí tiverem vida inconstante, tiverem uma vida desregrada, fora do padrão que o Senhor Jesus quer. Se alguém estiver sendo envolvido e enredado por coisas que desviam as pessoas de estarem edificadas em Cristo Jesus, é aí que começa a ruína. Isso é um perigo espiritual gravíssimo, que tem que ser evitado. Tem que ser combatido, para que a sua vida permaneça saudável na pedra angular que é Cristo Jesus. Então, isso é importante demais para a igreja hoje. A igreja tem que ter essa compreensão, esse entendimento. Porque é simples demais entender isso. Não é complicado. O complicado é não estar edificado em Cristo. É estar edificado em outra coisa contrária a Cristo. É aí que está o problema. No qual muitas pessoas hoje estão vivendo nessa condição. E infelizmente isso está afetando a vida deles. E às vezes eles nem perceberam, nem se deram conta, nem como é que posso dizer, nem estão sabendo disso, porque a cegueira de entendimento impede que eles percebam isso. Isso é uma falha grave, que tem que ser corrigida, tem que ser combatida. Você tem que fazer isso morrer na sua vida hoje. Sem dúvida alguma. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Está escrito assim, ó. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por intermédio de Jesus Cristo. Então, por intermédio de Jesus Cristo, que é a pedra angular, nós devemos estar firmados nessa pedra, para que dia após dia possamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, para você e para mim, tem que estar bem claro isso, que é por meio de Jesus Cristo, a pedra angular, eleita e preciosa para com nosso Deus e Pai, como está escrito aqui. Então, isso é algo que não podemos deixar em tempo algum. Pelo contrário, temos que nos firmar cada vez mais nele. Então eu espero que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo, para que assim o corpo de Cristo esteja edificado apenas no Senhor Jesus. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.